Minhas amigas e meus amigos do Papo com Jardim, hoje eu vou receber uma pessoa muito especial, uma mulher empreendedora. Nasceu no Maranhão, mas conhece muito Ribeirão Preto, a Isabel de Fátima Santos Farias. Estou até lendo aqui, porque eu nunca soube o nome dela exato e completo, porque ela é conhecidíssima em Ribeirão Preto, na região, como a Bel da Revide. A Bel veio aqui para Ribeirão Preto, sentou praça aqui e é hoje uma pessoa muito especial. Muito bem-vinda, Bel. Obrigada, muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui com você. Uma alegria recebê-la aqui. Bel, como é que foi? Conta um pouquinho aqui. A gente sempre, no começo, gosta de conhecer mais as pessoas. Como é que foi a sua história? Você saiu do Maranhão quando? Não, na verdade, como é que você veio parar aqui em Ribeirão Preto, na região? Na verdade, como é que foi assim, meus pais mudaram para Goiânia. Eu ainda tinha 11 para 12 anos. E eles moram lá, quer dizer, minha mãe, porque meu pai já faleceu. E aí depois eu vim para Ribeirão para estudar em 82. E aí eu vim para fazer jornalismo e a minha ideia era, na verdade, eu sempre quis ser correspondente, eu nunca pensei que fosse ficar em Ribeirão. Aí quando eu terminei o curso em 86, a gente já tinha... O seu curso aonde você fez, Bel? Na UNAERP. Na UNAERP? Na UNAERP. Em Ribeirão Preto? Em Ribeirão Preto, é. Aí a gente estava terminando o curso e a gente resolveu lançar uma revista, que era a Revide. Eu e uma amiga, e o pessoal que a gente estudava junto era que trabalhava na revista. Aquela coisa de começar um projeto novo. Ribeirão, naquele momento, estava muito centrada no rádio e na IPTV. A IPTV estava recém começando e o forte aqui era rádio. Então a gente não tinha uma mídia impressa. E o que eu sempre gostei foi da mídia impressa. Eu nunca me identifiquei muito com as outras mídias, né? Aí a gente acabou resolvendo lançar essa revista. E aí essa minha amiga, que era minha sócia, acabou desistindo. E eu acabei ficando, assim, com aquela coisa meio maniática, meio maluca, de querer fazer o projeto dar certo. Bel, quando eu pensei em te convidar aqui, você está aqui, eu estou muito feliz com isso. Três coisas foram determinantes para isso. Primeiro, esse espírito seu empreendedor. Toda Ribeirão Preto sabe que você é uma lutadora, que você vai atrás, constitui. Quando muitos teriam até já desistido, você perseverou. Eu queria um pouco que você contasse disso, porque é um testemunho que anima a todos, anima particularmente as mulheres. Nós temos muitas mulheres que participam do programa, falam, são mulheres que têm curiosidade, vontade de fazer. Um segundo lado, que depois eu vou explorar com você, é esse lado da cultura de Ribeirão Preto, uma cidade como é Ribeirão Preto. Primeiro fala desse desafio como mulher, como empreendedora, como é que você lida com isso? Tem algum fato que você tem mais marcante que você poderia nos contar? Olha, eu acho, primeiro foi assim, como eu peguei um projeto e na minha cabeça, esse projeto só seria um projeto bacana se ele fosse um projeto vencedor. Então, eu fiquei por anos tentando achar um modelo que poderia a revista dar certo. Então, isso, começando em 86, a revista esse ano completou 31 anos. 31 anos. 31 anos. E eu acredito muito numa coisa, Arnaldo, que é assim, você precisa gostar daquilo que você faz. E eu sempre fui muito apaixonada pelo que eu faço. Então, a revista, para mim, não era para eu ficar rica, para eu ganhar dinheiro, era para eu constituir algo que fosse me dar prazer em fazer. Então, durante esses anos todos foi exatamente isso, foi uma dedicação a esse projeto, um projeto que demorou muito para a gente conseguir achar o formato, a maneira de fazer. Ainda é um projeto assim muito complicado. Nesse momento, por exemplo, que a gente está em crise, que o país está em crise, numa recessão nunca vista, mesmo que a gente tenha passado por todos os planos econômicos do Brasil, a gente sempre ia dando um jeito, ia se virando e ia dando conta. No momento... Qual foi o momento mais difícil, assim? Teve um momento que você achou que as coisas iam até desandar? Qual Olha, foi a teve, dificuldade maior vivida? Acho que nós tivemos dois momentos complicados. Bem no comecinho, lembra da época do Plano Cruzado, quando houve aquela retirada do dinheiro? Aquele momento foi um momento muito dramático. Mas a gente estava muito no começo, então a gente era muito enxuto. Em 2000, nós lançamos em 1997 a Revide Semanal.
esse projeto da Revide Semanal, no formato que a gente tinha feito, ele foi um projeto muito, muito complicado, porque ele era um projeto que pretendia fazer um jornalismo mais presente nas questões emblemáticas da sociedade. A violência, a educação, a falta de saúde. Tudo isso era o que a gente queria botar na revista. E a gente percebeu, depois de 4 anos fazendo essa revista, que as pessoas não queriam saber disso. As pessoas não estavam interessadas. As pessoas queriam receber uma revista no final de semana que falasse de coisas boas, que falasse de quem estava dando certo. Quando que você percebeu isso e mudou esse foco? Quer dizer, que a revista devia ter esse tom mais de construção e de ir adiante do que ser simplesmente uma revista, vamos chamar assim, de denúncias e de problemas. Foi, assim, de 97 a 2000, a gente foi testando esse modelo. Quer dizer, foram 4 anos de Revide Semanal. Em 2000, mais precisamente em fevereiro de 2000, nós chegamos assim, ó, não dá mais para continuar, a gente estava com 45 funcionários, a gente teve que ficar pequeno de novo, tivemos que voltar de novo para o projeto original, fazer uma revista mensal, aí começamos tudo de novo. Aí começamos. Quando foi em 2005, eu percebi que dava para a gente voltar a ser semanal de novo, só que com esse formato que é hoje. E aí com o formato de uma tiragem grande, de uma tiragem em que pudesse abarcar a cidade de uma maneira mais definitiva, que aí foi aí que nós chegamos hoje com uma revista semanal, com uma revista com 55 mil exemplares. 55 mil? Toda semana. Que maravilha. Toda semana. Eu, 2 observações quero fazer, porque rápido, mas essas coisas que você descreveu, acho que nos permite tirar conclusões, né? Primeiro, esse espírito de ser propositivo, bate muito aqui com o programa. Há uma frase nossa que é muito marcante, meio nosso tom aqui. Nós dizemos o seguinte: chega de gladiadores, é hora dos construtores. Nós aqui não alimentamos, sem querer falsear a realidade, que é dura, é difícil, mas nós apostamos muito mais em quem, ao invés de fazer denúncia, apresenta propostas e cria alternativas. E segundo, nós estamos falando de afirmar culturalmente um veículo regional, né? Que ele tem tom. Nesse mundo globalizado, em que o que acontece na Ásia, nós ficamos sabendo agora, imediatamente, e vice-versa, nós precisamos de ter a informação do mundo, mas o tom e o sotaque de cada uma das cidades. Eu sei que você me trouxe um presente aí, que são essas revistas todas, tá certo? Afinal, nós começamos a falar da Revide e está aqui, uma demonstração. É o que nós vamos ver daqui a pouco no próximo bloco. Minhas amigas e meus amigos, estamos aqui no Papo com o Jardim. E hoje recebemos essa figura carismática, animada, uma mulher de fibra e empreendedora, que é a Bel da Revide. Eu repito que o nome dela eu estou ainda decorando, porque nem sabíamos e acho que a maioria não sabe o teu nome todo, né, Bel? Isabel de Fátima Santos Farias, a Bel da Revide. A Bel me deu aqui no final do primeiro bloco um presentaço aqui, que são as diferentes edições da Revide. Mas você podia ir mostrando para mim, Bel, cada um, e mostrando para os nossos telespectadores. Essa primeira é... Essa daqui é a Revide, que é a Revide semanal. Essa daqui, toda sexta-feira, a gente faz 51 edições por ano. Então, uma revista que tem uma pegada mais de ser... uma revista mais hard news, né? Que, assim, a despeito da gente falar das coisas boas, também a gente não se abstrai de trazer as questões da semana, as questões da política, as questões da economia, que é exatamente isso que você falou. Ela é semanal. Ela é semanal. E há quanto tempo existe a Revide? A Revide existe há 31 anos e a 12, ela é semanal. Nesse formato. Então, quando a gente retomou ela semanal, nós começamos ela com uma tiragem de 10 mil, depois 12 mil, 15 mil, até chegar a 55, que essa é a Revide. Aí, no ano passado, em 2016, nós lançamos essa revista aqui, que é ela chama Revide Decoração, RD, que é uma revista que trata basicamente de viver bem, é uma revista mais direcionada, o que a gente chama de uma revista mais customizada. Então, ela tem todo um cuidado, um papel diferente, uma apresentação diferente. Essa revista, ela é bimestral.
Então, a cada 2 meses a gente solta uma dessa revista que a gente chama de customizada. E esta aqui é a Revide Saúde, a RS, que é uma revista que a gente lança também bimestral. Então, um mês sai uma RD, no outro mês sai uma RS. Essa revista só trata de qualidade de vida, de saúde. A gente mostra o que Ribeirão tem no quesito, na questão da saúde, de mais avançado. Em todos os níveis de doenças que a gente tem, a gente está sempre mostrando quais são os cuidados que você precisa ter para você, enfim, se livrar dessa doença. Saúde. E aqui, essas duas são mais 2 edições da RD e da saúde que eu trouxe para você também, que são as anteriores. Aqui. Isso aí é um caderno que a gente lança junto com a RD, sempre de um profissional, um arquiteto, um designer. Escolhe um profissional, no caso um arquiteto. Isso daí também e é essa RD, daqui é? RD. Tá. E a RS. Além desses produtos que a gente tem, a revista semanal e essas revistas que são mensais, né, porque elas sempre saem uma por mês, a gente hoje investe muito no nosso portal. A gente hoje tem um portal... E o portal é unificado? O portal é assim, ele não tem nada a ver com esses produtos. Ele é um portal de notícias. Então, de 20 em 20 minutos, às vezes de 15 em 15 minutos, a gente está postando do que está acontecendo na cidade e do que está acontecendo, às vezes, no Brasil. Dá um endereço do portal aí É revide.com.br. Revide.com.br. Nós vamos até deixar aí para vocês na tela, tá certo? Para vocês terem isso como referência para o local de acesso, onde existe um volume de informações, mas as revistas também podem ser acessadas ali no portal. Ali também. Aí na verdade, o portal hospeda a revista, mas ela não reproduz as matérias da revista, são notícias feitas exclusivamente para o portal. A gente tem 2 redações, tem uma redação da Revide impressa e tem uma redação do portal. Muito bem. Nesse período todo, Bel, a questão que eu imagino seja muito desafiadora é a questão dos profissionais, né? Você tem que ter, primeiro, uma atualização. Se todos hoje precisam cada vez mais se atualizar, não há dúvida de que o profissional da comunicação tem um desafio muito maior de se atualizar, né? Como é que você consegue gerir isso dentro da sua equipe? Na verdade, assim, hoje todo mundo sabe que a mídia impressa talvez ela seja uma mídia fadada a desaparecer. A gente não sabe. Hoje é uma grande incógnita. Se nós já tivemos jornais nos Estados Unidos que eles deixaram de ser impresso, foram para o digital e voltaram para o impresso de novo. Quer dizer, essa movimentação, hoje, por exemplo, a Folha de São Paulo, ela tem a mesma quantidade de assinantes digitais com assinantes do impresso. Hoje já há uma movimentação para cobrar o que as redes sociais publicam de graça. Então, quer dizer, vai ter um momento aí, porque hoje o grande problema da mídia digital é a monetização disso. Quem é que paga essa conta? Você tem muita informação, você tem as fake news aí que estão aí comandando... Traduz para o nosso... Aí quem está nos assistindo, que é fake news. Aí, são as notícias falsas, né? Então, são aqueles blogs que são preparados para construir notícias falsas. Isso vai muito, está muito no mundo da política, né? Que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, que são aqueles robôs que ficam promovendo essas notícias, as pessoas vão reproduzindo essas notícias, e quer dizer, muito dessas notícias, que é o que define, né? Qual é a seriedade daquele blog, daquele portal que está divulgando aquela notícia? Então, esse é o grande cuidado que o público precisa ter. Você não pode ir reproduzindo qualquer coisa, porque... Me permito frisar a todos vocês aí, que sabem que aqui a gente pega temas que são da atualidade, para que a gente possa formar conceitos, pensar o futuro. Essa questão levantada pela Bel é hoje uma das questões mais polêmicas no mundo. Fake news. Para vocês terem uma ideia, se descobriu recentemente nos Estados Unidos que uma série de blogs que influenciaram na eleição americana do Trump, por exemplo, tinham sido animados por governos estrangeiros. Há uma denúncia que tem, parece nesse instante, evidências de que o governo russo estimulou blogs
Ali, no caso, ele era a favor do Trump, demolindo a imagem da Hillary Clinton e tal. E há um debate hoje no Supremo Tribunal Federal, há uma discussão sendo feita sobre como podemos regular isso e disciplinar. Porque o desafio é você não cercear a liberdade, mas você não tolerar uma liberdade que seja ofensiva às pessoas ou que seja a disseminação de coisas falsas. É difícil lidar com isso também. É muito difícil porque hoje, assim, o país está muito dividido, há um mau humor generalizado, as pessoas estão muito insatisfeitas, as pessoas estão muito odiosas, então qualquer coisa é motivo de ofensa. Então isso é um problema que todo mundo está tendo que lidar com isso. Às vezes você posta uma opinião numa rede social e ali na mesma hora já vem aquele monte de gente num xingamento, enfim. Então isso é muito complicado, isso é uma coisa muito difícil de lidar e acredito que até para 2018 é o que nós vamos ter na eleição do ano que vem. Uma presença cada vez maior das mídias sociais, formando opinião, mas o desafio de regulá-las ou não aceitar como verdades absolutas. Mas nesse contexto, nós chegamos nessa conversa, mas iniciamos falando da Revide, onde lá não tem fake news, hein? Na Revide não tem, gente, porque aqui se faz um outro tipo de jornalismo e de comunicação. Duro, quando tem que ser com os dados e com os desafios que se enfrenta, mas sempre propositivo. De novo aí para vocês, o site também, revide.com.br, que nós sugerimos que vocês acessem. Daqui a pouco voltamos com a Bel aqui no Papo com Jardim. Minhas amigas e meus amigos, voltamos ao Papo com Jardim. E hoje um programa muito interessante, nós estamos recebendo a mulher empreendedora, comunicadora, a ativista cultural e até militante política também. A Bel participou da política, vai falar sobre isso. A Bel da Revide, essa revista que nós mencionamos e que é aqui uma revista importante para Ribeirão Preto, para toda a região. Ô Bel, primeiro vamos falar da política, aí para depois nós falarmos de uma outra coisa muito marcante aqui, que é a Feira do Livro. Você teve uma participação política, exerceu secretaria de governo aqui na Prefeitura de Ribeirão Preto, foi cogitada como uma eventual candidata a prefeita de Ribeirão Preto. Como é que foi essa passagem na política aí para você? Olha, foi muito produtivo para mim do ponto de vista do meu crescimento pessoal. Na verdade, eu me incomodava muito Ribeirão estar numa situação tão largada que foi em 2013. A cidade estava suja, estava com muito buraco na rua. E aí, naquele momento, estava sem o secretário da infraestrutura. Eu não entendo absolutamente nada de asfalto, mas eu me senti com muita vontade de ajudar a cidade. Eu achei que eu estava num momento da minha vida, naquela ocasião, que eu podia me afastar um pouco da revista e me dedicar a algo que fosse, enfim, desafiador. E aí me propus, me ofereci para a prefeita, então a prefeita Darcy Vera, para assumir essa secretaria. E foi foi um momento muito importante, porque assim, eu entrei em dezembro de 2013, então praticamente eu fiquei 2014 inteiro, saí em 2015. Naquele momento eu entrei em dezembro, quer dizer, comecinho de dezembro. Quando chegou em maio, eu vi que eu não tinha mais nada para fazer na secretaria, porque a secretaria não tinha dinheiro. Falei, eu não vou conseguir tapar um buraco aqui, porque não tem recurso, tinha orçamento, mas não tinha dinheiro. E aí eu comecei a ver assim, bom, se aqui não tem dinheiro, eu tenho que descobrir onde que está o dinheiro. Tá. E aí eu fui cada vez me envolvendo mais e acabei me tornando secretária de governo da Darcy. Infelizmente, não deu para fazer, a situação já estava muito deteriorada, a prefeitura estava muito endividada e não tinha espaço político para construir o que eu acredito que qualquer prefeito precise fazer. Precisa construir interlocução. Se você não tiver interlocução com a cidade, com as pessoas, que as pessoas entendam o que é
As pessoas acham que o político vai fazer. Não, ele só vai fazer se ele tiver o apoio da sociedade. Se ele não tiver e a sociedade não entender como funciona o poder público, você não avança. E era isso que era o meu discurso com ela, que eu achava que ela não tinha interlocução com os empresários, ela não já estava falhando na interlocução com as entidades representativas. E aquilo era muito truncado. E aí eu vi que eu não ia poder mais fazer muita coisa e também achei que eu estava perdendo espaço porque a Revide estava sem a minha presença e eu acabei saindo do governo e voltando para a revista. Nesse intervalo de tempo que eu saí do governo, eu criei um discurso, eu criei uma conversa com a sociedade. E aí que apareceu a possibilidade de vir a pleitear alguma coisa. Só que a política ela não se constrói assim. Ela se constrói na medida que você tem grupos, que você participa de um partido político, enfim. Tem algumas prerrogativas que você precisa cumprir. E aí eu fiquei falando com alguns partidos. E também vi que a política, ela tem muita gente boa, mas tem muita gente interessada em resolver seus próprios problemas, problemas dos seus grupos. E aí eu não consegui achar nenhum lugar, eu não recebi nenhum convite que me tentasse ou que me permitisse ver que era possível fazer alguma coisa. E aí, naquele momento, eu vi que não tinha muito espaço, então eu nunca fui filiada a nenhum partido político, eu preferi voltar a me dedicar completamente ao meu negócio e meio que sair de cena. Mas assim... Mas eu acho que nós não podemos abrir mão de pessoas como você, viu, Bel? Eu que tenho uma certa experiência política, uma das coisas mais importantes, nós estamos vivendo uma gravíssima crise, né? Ausência de referências, uma crise de questionamento da legitimidade da política e a coisa pior que pode acontecer são as pessoas de bem se afastar ou desanimar da política, né? Porque aí campeia ainda mais aventureiros e aventureiras na política, né? Pois é. Então, pessoas como você, que tem um espírito público, que tem essa visão construtiva, eu acho que tem que estar presente, participar, sendo candidato ou participando, militando, como você tem esse conhecimento. Eu penso assim, como você também. Toda vez que alguém novo, alguém que está querendo entrar na política porque quer ajudar, eu acho que a gente tem que achar um formato de se fazer política sem essa maneira que foi fazer política nos últimos anos no Brasil. E acho que a gente precisa compreender como é que o Brasil foi forjado. Porque eu acho que ninguém em sã consciência dos milhares de políticos que existem nesse país fizeram coisas erradas, mas a forma de fazer política, o toma lá da cá, isso não pode mais acontecer no nosso país. Sabe que eu estou animado, Bel? Estou achando que vai mudar. Estou achando que a mudança está em curso, estou achando que as pessoas estão mais informadas, estão mais exigentes. Eu acho que 2018 vai marcar uma mudança muito acentuada desse jeito de fazer política, jeito de encarar as coisas. Partidos que não existam só em época de campanha, debate de ideias que não sejam feitos só pelos partidos, seja feito pela sociedade, né? Eu tenho visto, outro dia você nos brindou na Revide com uma homenagem que eu quero lhe agradecer, tá certo? Que foi feita à Secretaria da Agricultura, foi feita ao Instituto Agronômico, que completou 130 anos. Vou tomar licença e te dar aqui o nosso último boletim também da Secretaria, que dá um balanço, no caso, dos institutos de pesquisa e anuncia que o governador aqui nos permitiu, mesmo nesse tempo de crise, fazer concurso para os novos pesquisadores aí dos nossos institutos de pesquisa, né? Temos muita coisa para falar. Outro dia eu comentava com você que a AgriShow aqui em Ribeirão Preto é um momento sempre marcante, né? Nós vamos abrir agora lá, Bel, um processo de chamamento para que naquela área que é cedida pela Secretaria da Agricultura se façam pelo menos mais 2 grandes feiras ao longo do ano, motivando e mobilizando a cidade. Tem uma outra coisa que também mobiliza a cidade, que é a Feira do Livro, que nós combinamos de falar, mas o programa está acabando, nós nem vamos ter tempo para falar disso, que é um outro lado da questão do
agronegócio, junto com a cultura, junto com esse sentido universitário que tem em Ribeirão Preto, esse polo de saúde, como se destacou, que privilégio ter essa região que tem esse referencial e que privilégio ter a região que tem um órgão de comunicação como é a Revide, viu, Bel? Obrigada, muito obrigada. Tá? Foi um prazer enorme tê-la aqui conosco. Vamos marcar uma outra, ficaram assuntos por se encerrar aí no outro momento. Quero reiterar o convite a todos para que acessem a Revide e acompanhem esse órgão que fala tanto aqui dos desafios de Ribeirão Preto e da região e que é sempre provocativo para falar de novas tendências, novas possibilidades. Muito obrigado por sua vinda, Bel. Obrigada. Um abraço a todos, até o próximo Papo com Jardim.